meu coração declarará: grande é Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Nós te rendemos graças. O Senhor é o nosso Pai. E grande, poderoso. Exaltamos o teu caráter e as tuas características. Exaltamos a tua bondade. Exaltamos o teu senhorio, a tua majestade. Exaltamos, levantamos acima de qualquer circunstância. O Senhor é verdadeiro, não muda. Deus perfeito, exaltado, glorioso. Oh, Shambhabodo Sekereba Sitiriribo Shambhananda Sete. Oro Brende Shederiandelebo Sotutunda Bababa Seti. Rebroko Sumbanaba Sitiririri. Oh, Mabo Sherereba Sekerere. Irmãos, exalta o Senhor na sua vida. Declara quem Ele é para você. Irmãos, há momentos na nossa vida que a gente precisa de respirar fundo, colocar as coisas em ordem, os pingos nos is. Não há nada maior do que o nosso Deus. Verdadeiramente muito maior, como está em 1 João, muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Não há impossíveis para o nosso Deus. Sabe, irmãos, quando a gente exalta o caráter de Deus, quando a gente levanta acima de toda a circunstância, vê pela perspectiva certa, o Senhor é poderoso mesmo. O Senhor é grande mesmo. O Senhor era no passado, é hoje, vai ser para sempre. As circunstâncias, irmãos, se reduzem a nada. Tendo em vista a perspectiva correta, quem é Deus? Aquilo que, por isso que o apóstolo Paulo falou, é leve, momentâneo. Irmãos, é hora de limparmos os nossos olhos essa manhã. Sabe, quando algumas pessoas usam os óculos e às vezes deixa tanta poeira, fica tão sujo, e tudo que aquela pessoa vê, eu, graças a Deus, não preciso de usar óculos. Minha visão é, graças a Deus, maravilhosa. Mas eu fico imaginando se eu tivesse alguma coisa na minha frente sujo e que tudo que eu visse parecia que estava sujo por causa daqueles óculos sujos. O problema não está, às vezes, nas coisas, mas porque o óculos está sujo, tudo está sujo, tudo está ruim. Aí depois a pessoa pega aqueles óculos, coloca embaixo da água, a água limpa aqueles óculos, a palavra fala dela mesma que ela é a água. A gente se coloca embaixo da água da palavra. E aí, irmãos, as coisas não estavam tão ruins quanto elas parecem. E a nossa perspectiva começa a mudar. A nossa fala começa a mudar. O nosso coração começa a mudar. E aí a nossa fala muda. Essa é a ordem correta. É aqui, no pensamento primeiro, no coração, naquilo que a gente crê.
E depois, irmãos, as coisas também mudam. Elas seguem. Se a gente coloca os olhos no autor e no consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Se a gente olha, como o salmista falou, para os montes, de onde vem o meu socorro? Ele sempre vem. Ele é fiel. Glória a Deus, irmãos. Eu creio que essa manhã é uma manhã da gente mesmo limpar os nossos óculos, da perspectiva, ver da perspectiva de Deus e viver o que Deus colocou, que Deus tem para nós e coloca diante de nós. Eu sei que você e eu, nós queremos, irmãos, viver o plano de Deus para as nossas vidas. Eu tô sozinha nessa? Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver o plano de Deus. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero viver aquilo que Deus planejou quando Ele me fez. Sabe, quando Ele pensou, eu quero ir, gostaria disso e disso e disso. Tá aí, Marina, você é a resposta para esse meu desejo. Eu quero corresponder às expectativas de Deus quando Ele me criou. Irmãos, se a gente tem esse desejo de corresponder ao nosso Deus, mais ainda Ele tem um anseio para que nós alcancemos isso. Ele nos dá as ferramentas, Ele nos dá as forças, Ele nos dá as estratégias, Ele nos dá as condições. Aleluia. Oh, irmãos, e graças a Deus que o plano dele sempre é melhor e é maior, amém? Parece até impossível, mas não há impossíveis para o nosso Deus. Então vamos agarrar nessa verdade, que não há impossíveis. Pode até ser mais desafiador, talvez, mas impossível não. E se a gente for sincero, a gente gosta dos desafios. A coisa é quando um jogo, vamos pensar assim, quando a gente está brincando num jogo de tabuleiro, por exemplo. A gente não gosta dos jogos, nós adultos, não vamos gostar de um quebra-cabeça de 8 peças. É muito fácil um quebra-cabeça de 8 peças. A gente gosta dos de 1.000 peças. Dos de 1.500, dos de 2.000. Tô falando de mim, porque todo ano eu gosto de montar pelo menos um quebra-cabeça todos os anos. E eu já tô no de 1.500. Dezembro, no Natal, vou desafiar um pouco mais. Porque os de 8 peças é pra idade da Bela, que tá aqui linda, maravilhosa. Mas a gente não quer esses mais. A gente quer porque dá mais gosto. Eu não estou falando que a nossa vida precisa de ser difícil, não. E ela não é, se a gente colocar a perspectiva de Deus. Eu tenho a ajuda de Deus. Às vezes, montando um quebra-cabeça, eu ficava ali paralisada, stuck mesmo, sabe? Sem colocar uma peça por minutos, horas. Aí vinha Gleison, olhava assim com uma visão fresca, ele botava uma peça. Eu falei, depois que ele botou uma peça, outra peça vai ser fácil para mim. Irmãos, a gente precisa da justa cooperação do corpo para viver o plano de Deus. E quando a gente está em unidade, é muito gostoso aquele momento. Eu estou dizendo que pode ser um desafio, mas você não está sozinho. Além de ter, claro, uma igreja como a nossa, que, diga-se de passagem, é maravilhosa.
Temos a ajuda dos irmãos, líderes, irmãos que verdadeiramente não se deixam gastar, né, e estão aqui para o seu crescimento. Mas acima deles, você tem a ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo nunca nos deixa, nunca nos desampara. Aleluia. Oh Senhor, nós te amamos. Glória a Deus. Eu estou mesmo com expectativa naquilo que o Espírito vai ministrar aos nossos corações. Porque, irmãos, eu creio que a instrução dessa manhã vai nos dar uma melhor segunda-feira, uma melhor terça-feira, uma melhor semana que vem e na próxima semana também, se praticado. Tem essa condição. Porque um conhecimento aqui não aproveita nada. Você vai estar só enganando a você mesmo. Mas se você veio, e graças a Deus que você veio, porque você é muito bem-vindo nessa casa, aproveitou tudo que Deus tem. Já que você já acordou mesmo, já levantou mesmo, já botou uma roupa, já saiu de casa, traga seu coração para esse lugar. Não deixa distração nenhuma te roubar da instrução, porque você está no lugar de salvação. Amém? Um lugar de libertação. Porque eu conhecereis da verdade, a verdade liberta. Então essa manhã, se prepare para um culto libertador. Um culto de conserto, um culto de encorajamento. Porque é isso que Deus é para nós. Amém? Graças a Deus. Obrigado, queridos. Aleluia. Irmãos, eu pedi para a diaconia trazer aqui para mim. Não é um suco detox, só para, às vezes, você fica imaginando, nenhum suco de tomate. Tá bem? E também não é nenhuma analogia. Gente, eu gostaria de dar aos nossos adolescentes a oportunidade maravilhosa de ir para um culto exclusivo para você. Hoje é dia de Malta Teens. Então, aproveita mesmo. E é tão bom que nessa igreja a gente tem a mesma palavra. Talvez não vai usar os mesmos versículos, mas a mesma palavra da fé, a mesma doutrina para todas as idades. Amém? Graças a Deus. Isso está acontecendo no nosso departamento infantil, que tem sala de 1 a 3, 4 e 5, 6 a 8, 9 a 12. E, graças a Deus, hoje também tem Malta Teens. Amém? Glória a Deus. Então, vocês já estão conectados aqui de novo? Já toda a Malta já foi? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos lá. Então, isso aqui, como falei, não é um suco detox, né? É uma água verde e aqui uma água vermelha. Não estou fazendo nenhuma alusão também a nenhum time de futebol. Porque, irmãos, de verdade, eu só pensei nessas duas cores por causa do semáforo mesmo, tá? Pare e siga. Então, não pense... Aí depois que eu coloquei, que eu vi o negócio, eu falei, eita, vai falar que... Aqui, porque esse é o exemplo, uma má influência. Não. É só mesmo, sem nenhuma alusão a time de futebol nenhum, amém? Irmãos, então, pronto, a gente vai estar usando isso aqui para exemplificar a nossa mensagem e enquanto a gente conversa. Você vai comigo... Então, já que você já sabe o que é, você não precisa de gastar nenhum momento de distração tentando adivinhar o que é isso aqui. Amém? Você pode ir comigo, por favor, em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, eu vou ler aqui. E eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, tá? Por mais diferente, talvez, que seja a versão que você tenha nas mãos, a melhor versão é a versão praticada.
Então, você tenha o hábito de ler a sua Bíblia, meditar nela e praticá-la. Essa é a melhor versão que existe. Então, vamos lá. Versículo 1 de Efésios, capítulo 2, diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vamos parar aqui para pensar. Vamos pensar que esse copo, somos nós. Amém? Quando nós nascemos de Deus, né, nós temos a natureza divina quando bebê, e chega uma hora que a criança, quando ela, inocente, chega para ela um discernimento. E quando essa idade do discernimento ou da razão chega, e aquela criança decide, por escolha, pecar, o que acontece? A natureza dela deixa de ser a natureza divina para ser uma natureza de pecado. Tá? E aquela criança precisa de, então, aceitar Jesus, aquele adulto, aquela pessoa precisa de aceitar Jesus, como eu e você também precisamos. E aqui está falando exatamente isso. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e transgressões. Nós andávamos de acordo com a natureza da carne, de acordo com a natureza dos filhos da ira. Irmão, se eu derramar essa água vermelha nesse copo que está aqui, com água limpa, que cor que você acha que essa água vai ficar? Bom dia, irmãos. Obrigada. Alguns já chegaram, tomaram café, pequeno almoço, acordaram e já estão aqui. Mas, irmãos, desculpa lá, meu treinamento foi no departamento infantil. E isso é muito bom, eu acredito. Porque quando a gente é treinado no departamento infantil, a gente tem umas imagens que pode ser que daqui uma semana você não lembre de tudo que eu falei, mas da imagem você vai lembrar. Amém? Então, como treinada no departamento infantil, eu gosto de participação. Tá bem? Então, se eu derramar essa água vermelha nesse copo, que cor que essa água vai ficar? Muito bem! É isso mesmo. E aí, imaginemos que no nosso, vou colocar, a água seja o nosso espírito. Né? E ao pecar, aqui, a água ficou vermelha. Eu não vou fazer esse experimento, porque você já sabe o resultado, a hipótese está correta, tá bem? E o que acontece? Éramos filhos da ira, separados de Deus, longe, não tínhamos relacionamento com Deus, de espírito para espírito. As influências do mundo reinavam sobre as nossas vidas, não é? E aí, vamos continuar lendo para ver o que aconteceu conosco quando a gente abraçou a fé, né? Olha aqui, no versículo 3, a gente leu terminou o 3. Agora o 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Irmãos, se a palavra diz que quando a gente aceita Jesus, porque aqui está falando, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nós estávamos mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com
Irmãos, é juntamente com Cristo. Não é separado de Cristo. Sem Cristo, você não tem a vida que Deus, sendo rico em misericórdia, te deu. A vida que Ele nos deu, ela só é juntamente com Cristo. Repare isso. Juntamente com Cristo. Então, se uma pessoa, esse é meu Cristo, perfeito, maior, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso que os copos são diferentes. Ele é maior. Amém? Ele, junto com Cristo, ele nos deu vida. E o que acontece com a vida de Deus? A gente fica parecido com Ele. Ficamos verdes. Não é o Hulk, mas pronto. Ficamos como Cristo. Parecidos com o Pai. A mesma natureza dele. O nosso copo, o nosso exterior, nada mudou. Não é o mesmo copo? Mas aqui dentro mudou tudo. Nós agora temos uma nova natureza. Esse copo, se ele ia para o trabalho, ele agora leva Cristo. Esse copo, se ele vai para o mercado, Cristo vai junto. Esse copo, quando ele busca os meninos na escola, arruma as crianças para o colégio, o que acontece? Cristo está junto, está envolvido. Quando a gente tem esse discernimento, irmãos, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Quando eu consigo ver, olha, no trabalho, Cristo. Na escola, Cristo. Arrumando as minhas crianças, Cristo. Cristo, irmãos, é a resposta para qualquer problema. Onde a gente for, chega a solução. Porque Cristo em você chegou. Irmãos, eu acho isso aqui tão importante a gente ficar com essa imagem, porque a gente só vai comportar carregando Cristo se a gente lembrar dessa imagem. Porque a gente pode ser a gente pode ter Cristo em nós, mas ser um copo escuro. E um copo escuro, ninguém vai ver. O que eu estou querendo dizer com isso? Se nós não estivermos com esse entendimento bem saliente nos nossos olhos, na nossa vida, não estivermos vivendo à altura do que significa Cristo em mim, ninguém vai conseguir ver Cristo. O meu comportamento no exterior tem que ser esse comportamento aqui transparente, para que as pessoas consigam ver Cristo. Eu vou continuar tendo Cristo em mim, escondido. Mas que proveito vai ter se a vida de Deus, que Ele conquistou, ninguém tiver discernimento daquilo que aquilo significa? Nem eu mesma. Às vezes, não vai nos aproveitar bastante, porque se livrar do inferno é muita coisa. Mas a gente pode estar vivendo a glória aqui. E juntamente conosco, vivendo a glória, mais pessoas indo para a glória. Porque na medida em que elas veem solução, que elas veem Cristo, elas vão reconhecer o bom pastor. Vamos continuar lendo as Escrituras.
Ó, nós lemos o 5. E agora o 6. E juntamente com ele nos ressuscitou. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Irmãos, eu queria que você, nesse capítulo que a gente está lendo, se você tiver um lápis, uma caneta, ou mesmo estiver lendo eletrônico, você marcasse, se quiser, em Cristo, porque a nossa vida não está para viver sozinho de qualquer jeito, não. Tudo isso que é realidade para nós, estarmos vivos, olha aqui, Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nas regiões celestiais. Tudo isso é em Cristo. Não dá para a gente desconsiderar Cristo na nossa vida. Ele é tudo para nós. A nossa dependência de Cristo é integral, é 100%, é tudo e é tudo mesmo. Olha aqui, em Cristo. Aí 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Você quer viver a bondade de Deus para você? Em Cristo, meu amado. Abraça essa realidade em Cristo e a bondade de Deus vai se manifestar para você. Em Cristo. Olha lá. Em Cristo. 8. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Para ficar claro, isto não vem de vocês. Não é porque o seu cabelo é bonito, porque você é magro, qualquer coisa não. Aqui, ó, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Ou seja, os judeus desprezavam os gentios porque eles não tinham um selo natural na carne da circuncisão. Para quem não sabe, circuncisão é o corte no prepúsculo masculino. Tá? É cortar a parte da pele do órgão genital masculino. Aula. E tranquilo aqui. Mas nós e todos os gentios não tinham por esse hábito que veio por causa de uma instrução divina para os judeus. Mas olha isso, irmãos. Apesar de desprezado pelos homens, porque não era de uma linhagem, talvez, uma linhagem judaica, né? Olha o que a palavra diz para nós. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa. E era mesmo, era essa a nossa condição. Olha, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, nem Deus no mundo. Uma condição, irmãos, desculpa lá, sem graça, desgraçada. Muito ruim. Amém? Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, irmãos, esse mas agora significa que mudou. Se antes eu não tinha esperança, vivia desesperado, sem Deus no mundo, afastado das promessas de Deus, mas agora, em Cristo, de novo, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo.
porque Ele é a nossa paz. De 2 povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2, ou seja, judeus e gentios, em si mesmo criasse uma nova humanidade, ou uma nova raça, um novo povo, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E esse povo é o povo de Deus, amém? E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, ou seja, para os judeus e para os gentios. Porque por meio dele quem? Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Irmãos, você acredita que depois de tudo isso que Deus fez, Ele enviou Jesus para reconciliar com Ele, para dar acesso ao Pai? Ainda assim, há pessoas que receberam Jesus, mas vivem como se não tivesse acesso ao Pai, vive como se não tivesse paz com Deus, com medo de Deus. Mas, Marina, como é que é isso? É no jeito de falar, no jeito de andar? É no jeito de orar? No jeito de viver? Achando que ainda Deus não aceitou? Achando que o pecado ainda fala mais alto do que a realidade que está aqui? Mas, irmãos, a palavra, o próprio Deus, Ele quer que a gente viva essa realidade desse jeito. Com paz com Deus, perto de Deus, com acesso. Irmãos, ter acesso ao Pai, sabe o que eu imagino? Irmão, ter acesso é muito bom. Olha, na minha cabeça, e isso, todo exemplo, irmãos, diminui a grandeza de Deus. Deus é muito maior do que qualquer exemplo. Mas o exemplo, ele ajuda a pegar uma faísca, um glimpse, entender um pouquinho daquilo que é. Se nós estamos com fome, e nós temos acesso à geladeira do Pingo Doce, você vai ter a sua fome saciada. É ou não é, irmãos? Uma pessoa que, vamos pensar aqui, o mercado está fechado, mas o dono do mercado abriu a porta para você e falou, pega o que quiser. Você com fome, com vontade, às vezes, de comer um queijo mais caro. Não, eu vou ficar aqui só com o arroz, obrigado. Não quero abusar. Ele disse para pegar o que quisesse. Isso é acesso. Acesso a Deus. Irmãos, nós temos acesso ao Pai. Efésios, depois no capítulo, a gente está lendo o capítulo 2, mas aqui, no capítulo 3, quando Paulo está orando pelo povo de Efésios, porque é para eles que ele estava ensinando isso aqui, para eles viverem essa realidade em Cristo. E aí, ele pega e ora para eles, para que, no versículo 18, para que eles possam, eu estou no capítulo 3, 18, para que eles possam compreender
qual a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que interessante, irmãos. O apóstolo Paulo está aqui ensinando a nós, vamos colocar aqui, que a gente está com acesso, que a gente tem a mesma natureza em Cristo. E ele depois ainda orou para que eles percebessem que é mesmo muito amor, para que eles pudessem perceber que a grandeza, a plenitude de Deus, porque Ele fez isso por amor. Ele te deu todo esse acesso, Ele te deu tudo que Ele é, por amor. Para que eles possam viver essa realidade. E eu estou hoje, hoje o Senhor mesmo, Ele me inspirou mesmo a mostrar a nossa identidade em Cristo. Nós temos acesso a Deus. Podemos, essa oração do apóstolo Paulo aqui em Efésios 3, e também em Efésios capítulo 1, a gente também pode orar por nós mesmos e pela nossa família. Porque, irmãos, quanto mais a gente entender o amor de Deus para conosco, quanto mais a gente perceber que é Ele, por Ele, e Ele em mim, eu vou viver mais transparente, refletindo. Porque se a associação, ela te afasta do propósito, uma má associação, se eu derramar aqui, né, vai te deixar turvo, não vai ficar tão verde assim mais. Verde com vermelho da que cor? Não sei, a gente faz depois. Mas, enfim, a associação, você percebe, mas não vai ficar tão verde, vai? Ela vai te tirar do propósito de Cristo em você. Mas quanto mais de Cristo você tem, mais verde, mais transparente, mais Cristo você vai ficar. Amém? E por isso que a gente fala, irmãos, para a gente meditar na nossa realidade em Cristo. Não é por nós, é Cristo. Se tirar Cristo da equação, a gente volta a ser filho da ira. Mas com Cristo, a nossa realidade é outra. É Ele que vai se encarregar de mudar as realidades naturais para se igualar à realidade celestial. Nosso trabalho é descansar na fidelidade dEle. Como é que é um descanso em fé? Abraão, ele era fortalecido, segundo Hebreus, dando glória a Deus. Ele não ficou deitado, esperando receber um filho. Ele olhava para as estrelas do céu, para as areias do mar, e dizia, Deus é poderoso para fazer. Ele tinha tanta confiança nisso, que quando o próprio Deus pediu a ele Isaac, ele falou assim, Deus vai ressuscitar, porque Ele prometeu. Porque Ele é fiel. Amei, e é muito importante louvores como esse que nós cantamos. Exaltando a Deus. Porque quanto mais eu conheço o meu Pai, mais dele em mim. Graça e paz são multiplicados pelo conhecimento de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1. Veja que conhecendo o Pai, eu me conheço. Irmãos, eu creio no nome de Jesus que às vezes quando a gente fala assim, eu sou... Me dá esses livros aí, fazendo favor. Eu sou redimido. Eu sou... Obrigada. Eu sou escolhido. Aqui, ó.
Eu sou filho do amor de Deus, eu sou perdoado, eu sou justiça de Deus, eu sou provido, eu sou rico. Algumas pessoas falam assim, nossa, que ousadia, está se achando, hein? Irmãos, eu sou em Cristo. Em Cristo, eu sou tudo que Ele diz que eu sou. Eu vou aceitar tudo que Ele diz que eu sou. Se Ele, no infinito amor dEle, decidiu que eu sou filha de Deus, e como filha eu compartilho da natureza, eu vou ficar com o que Ele escolheu. Eu sou filha, eu sou herdeira de Deus, eu sou santa, eu sou justa em Cristo. Eu sou curada em Cristo. Eu sou sarada em Cristo. Eu sou rica em Cristo. Irmão, se é a natureza dele que está aqui, você consegue ver Cristo no trono com necessidade? Seja sincero comigo, gente. E aqui? Irmãos, não esconda quem você é. Se veja em Cristo. Irmãos, se a gente viver aqui desse jeito, alinhado, nós vamos viver o propósito que Ele nos deu. Eu lembro que comecei dizendo que eu quero viver o plano de Deus para a minha vida. Eu quero viver o sonho de Deus, eu quero cumprir a expectativa de Deus para mim. E você, alguns pelo menos, disseram que também queria. E se você também quer, lembra quem você é. Porque você não vai viver o plano de Deus se achando inimigo de Deus. Sem acesso. Sem quem Deus diz que você é. Mas você vai viver aqui, aceitando. Irmãos, nesse livro aqui, Bem-vindo à Família de Deus, tem um capítulo que chama... ele está fechado aqui, que senão eu ia abrir aqui para vocês. Que mostra quem nele, a nossa realidade nele, entendendo nele quem você é. Aqui vai lembrar para você, nesse livro, que nele a gente é curado e sarado. Aqui vai lembrar para você que você é escolhido. Queridos, a gente vai na frutaria e está ali, diante das mangas, eu não vou escolher uma manga podre. Diante de todas as mangas, eu vou pegar uma manga boa. E vou pagar pela manga o preço. Não quero comprar uma manga podre pelo preço de uma manga boa. Deus é mais sábio que eu. Ele sabe até dentro daquela manga, se aquela manga está boa mesmo ou não está. E Ele te escolheu. Aleluia! Desse jeito. Ele tem expectativa em você. Se Ele te chama de manga boa, você vai se olhar e achar, eu sou manga ruim? Irmão, se alguém está certo, esse alguém é Deus. O que eu tenho que fazer, então? Renovar a minha mente. Sou eu que preciso de estudar, mudar, para pensar igual a Deus. E a receber pela fé aquilo que Ele planejou para mim. Não é por causa das nossas boas habilidades. É porque Ele está dentro de nós, irmãos.
Ele escolheu habitar em você. Irmão, você é rainha da Inglaterra. Ela não mais porque ela morreu. Mas pronto, rei Charles. Rei Carlos, né? Que chama aqui? Vier morar na minha casa. Por mais que eu não ache que a minha casa é tão ruim assim. Mas ele vai chegar lá com os recursos dele e vai trocar alguns móveis. Queridos, se a gente der autoridade e espaço para Deus na nossa vida, Ele vai fazer as mudanças necessárias para que a gente seja o que Ele chamou para fazer. Porque Cristo está em nós. Ele não vai te deixar do mesmo jeito, irmãos. Ele tem um plano. Ele é por você. Cristo dentro da sua casa traz mudança. Por isso que Ele já vê aonde você pode chegar. Cumprindo o plano dele. Amém? Então, irmãos, esse livro, Bem-vindo à Família de Deus, eu acho tão legal, porque ele vai ensinar o que é o novo nascimento, o porquê do batismo com o Espírito Santo. Porque quando a gente entende o batismo com o Espírito Santo, a gente vai estar orando a perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo é um revestimento de poder para nós. Então, esse livro aqui também, ó, Redimidos. Redimidos da enfermidade, da miséria, da morte. A gente vai entender, porque nós somos redimidos. O que significa redimido? Comprado. Ele me resgatou da miséria, da morte e da doença. Eu não preciso estar na condição que Deus já me tirou de lá. E o meu corpo vai se alinhar com essa verdade. Porque Cristo está em mim. Irmãos, se a gente entender, Cristo habita em mim, o meu corpo vai se alinhar. Eu não vou abrir mão de que, se Cristo está em mim, não vou abrir mão de viver doente, de viver curada. Não vou querer viver doente. Porque está Cristo, o autor da vida. A minha veia vai responder, porque Cristo pulsa vida em mim. Cristo está em mim. A minha volta vai ter o perfume de Cristo. Em tudo, irmãos. Olha, um livro finico. Também, super esclarecedor, que uma ida no trabalho, vou botar assim, porque depois ele fala... Todo mundo tem que trabalhar, né? Alguns já entenderam que trabalho é esse. Mas, uma ida à casa de banho, irmãos, é isso que eu quero dizer. Aqui... Deixe o celular de fora e leve um livro bom. Se enche espiritualmente para viver a vida que Deus tem. Porque, irmãos, há coisas... Se o rei Charles vier para minha casa e eu falar assim para ele, você não pode mudar nenhum móvel aqui, eu vou continuar com os mesmos móveis antigos. Mas se ele quiser gastar o dinheiro que ele tem... botar ali uns profissionais de decoração, mudar a cortina, mudar o tapete, e eu deixar para você é livre para fazer as mudanças aqui na minha casa, vou viver num palácio. Porque o rei chegou. Quem é Cristo, irmãos? Amém? E esse também, Zoe, a própria vida de Deus. Que livro poderoso. Porque é a própria vida de Deus que está dentro de nós. Também, pequenininho, você vai ler de leitura muito fácil. Você vai se entender essa vida que é para nós vivermos. Amém? E em nome de Jesus, uma vida de Deus, ela traz frutos.
para você e para os outros. Amém? Então, meu desejo do meu coração essa manhã é que você perceba e se veja quem você realmente é. Cristo em você. Amém? E que a gente ande na segunda, na terça, na quarta, semana que vem, com essa imagem. Porque essa imagem, ela é real na nossa vida. Amém? Amo vocês. Agora, só antes de eu descer aqui, se você ainda não fez Jesus como seu Senhor e Salvador, dentro de você ainda está assim, vermelho, porque é em Cristo que a gente fica verde, você precisa de fazer uma única coisa: confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador. E quando você confessa Jesus como o único Senhor e Salvador, Ele passa a morar em você. Então, há alguém aqui em nosso meio que ainda está vermelho e quer ficar verde? De novo, gente, eu não estou chamando você para time de futebol nenhum. Não é nada disso, mas você entendeu que é natureza espiritual. Amém? Não vai mudar a paixão pelo seu time. Pode ficar tranquilo com isso. Há aqui alguém em nosso meio que gostaria de fazer Jesus como seu único Senhor e Salvador? Todo mundo já é verde? Olha os benfiquistas com dificuldade, mas todo mundo aqui já pertence a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, tem alguém na internet, às vezes, assistindo o nosso culto e gostaria de fazer de Jesus o seu único e suficiente Salvador. Por causa disso, eu vou orar e você repete comigo e depois você deixa nos nossos comentários para que nós nos alegremos com você, que agora você pertence a Jesus. Amém? A gente pode ajudar quem está assistindo o nosso culto e repita comigo. Amém? Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Te dou acesso ao meu coração. Vem morar no meu coração. Obrigada porque eu sou perdoado. E agora Cristo habita em mim. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amo vocês, irmãos. Obrigado pela oportunidade de falar ao seu coração essa manhã. E eu desejo mesmo, no nome de Jesus, que você pratique essa palavra com todo o coração. Amém?